E aí, pessoal, tudo bem? A gente já começou, fez uma pequena introdução à substituição trigonométrica. Hoje eu queria tratar alguns exemplos de substituição trigonométrica. Eu vou começar com a seguinte integral. Eu quero calcular a integral de 1 sobre x quadrado raiz de 1 mais x quadrado, tá? Bom, isso é uma integral bem feia, né? A raiz quadrada é a parte feia da integral. Então a gente pode tentar reescrever ela, tá? Em termos de uma forma que a gente acabe sumindo com essa raiz quadrada. Né? Essa raiz quadrada acaba deixando feio, né? A nossa integral. Então eu vou tentar fazer x, tentar fazer a seguinte substituição: x igual a tangente de, de θ, tá? E para poder usar a identidade da secante ao quadrado de θ igual a 1 mais tangente de θ. E aqui eu vou fazer, portanto, dx vai ser secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Essa é a substituição que eu vou fazer. É uma péssima ideia ter colocado isso aqui, né? Era melhor eu ter colocado no canto. Então, essa é a nossa substituição. E, portanto, eu vou ter a integral de secante ao quadrado de θ dθ sobre tangente quadrado de θ raiz de 1 mais tangente quadrado de θ. A princípio ficou mais horrível ainda, né? Mas isso aqui é uma identidade trigonométrica, né? Então, se isso é uma identidade trigonométrica, eu vou aplicar ela. Eu vou ter integral de secante ao quadrado de θ dθ sobre tangente quadrado de θ raiz de secante quadrado de θ. Tá? Apliquei essa propriedade trigonométrica aqui. Bom, a gente conseguiu sumir com essa raiz dessa forma, né? Então a gente vai ter a integral de secante ao quadrado de θ dθ dividido por tangente ao quadrado de θ vezes secante de θ. Ok? E aí a gente consegue simplificar, sumindo com essa secante embaixo, né? E aí a gente chega simplesmente na integral de secante de θ dθ sobre tangente quadrado de θ. Que é menos feio, né? É menos feio. Isso aí. Bom, a gente pode agora usar as definições de tangente e secante, né? Então, o que é essa integral? Nosso problema se resumiu agora a essa última integral, que parece um pouco mais simpática do que a nossa integral inicial, né? Então agora a gente tem que calcular essa integral aqui. Bom, secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Tá? Isso dθ. E tangente quadrado de θ é seno quadrado de θ sobre cosseno quadrado de θ. Então, isso aqui, daqui, né? Eu consigo ter. Eu tenho que essa integral se torna equivalente, né? A integral de
cosseno ao quadrado de θ de θ dividido por cosseno de θ seno de θ. Tá? Seno quadrado de θ, né? Seno quadrado de θ. Seno quadrado. Aqui a gente pode simplificar, né, esses cossenos. Então, a gente cai numa integral de cosseno de θ de θ sobre seno de θ. Seno quadrado de θ. Tá? Simplificamos a integral. Agora, eu vou fazer uma segunda substituição, tá? A minha segunda substituição vai ser, eu vou chamar V de seno, tá? V é o nosso seno de θ. Consequentemente, dV é igual a cosseno de θ de θ. Então, essa integral aqui é equivalente à integral de 1 sobre de dV, né, sobre o V quadrado. E aí, bom, essa integral a gente sabe resolver, né? Essa integral 1 sobre V mais uma constante. Certo? Agora a gente volta com as nossas substituições, né? Então, voltando com as substituições, a gente vai ter que isso aqui é 1 sobre menos, né? 1 sobre seno de θ mais uma constante. E aí, isso aqui é equivalente, né, a menos a cossecante de θ mais uma constante. Só que tem um problema, né? A gente não está tratando com a substituição, a gente não está tratando com θ. O nosso problema inicial era com x, né? Então a gente precisa voltar mais uma vez para a nossa situação inicial. A gente chamou x de tangente de θ. Então, o que é a cossecante de θ? Para a gente saber isso, a gente precisa olhar para o triângulo. Triângulo retângulo que gerou, né? Que gerou essa substituição, a nossa substituição inicial. Então a gente quer voltar isso aqui, né? A gente quer calcular isso aqui. Menos não foi. Então é isso aqui que a gente quer calcular. Quando a gente olha para o nosso triângulo retângulo, que gerou esse problema, era para ser um triângulo retângulo. Vou tentar fazer sem soltar. Aí. O triângulo retângulo, a nossa substituição era x igual a tangente, né? Se eu chamar isso aqui de θ, tá? A tangente é o cateto oposto sobre a cateto adjacente, né? Então, eu posso falar que isso aqui é x, isso aqui é 1. Portanto, a hipotenusa é raiz dos catetos ao quadrado, né? 1, né? 1 quadrado mais x quadrado. Essa aqui é a hipotenusa. A cossecante é 1 sobre seno, né? Então, a hipotenusa sobre cateto oposto. Então, a cossecante vai ser raiz de 1 mais x quadrado dividido por x mais a constante. E aí a gente... mas é negativo, né? É negativo. E aí a gente resolveu o nosso problema, tá? Nosso problema de inicial, que era aquela integral horrível de uma forma muito mais simples, né? Segunda questão, tá? Segundo tópico importante, na verdade. Não é necessariamente uma questão a princípio, tá?
Bom, o nosso tópico é o seguinte. A gente precisa pensar numa função trigonométrica e uma função trigonométrica inversa. Então a gente vai pensar em calcular a composição, tá? Esse é o passo final da integração por substituição, final das contas. Exemplo. Dessa forma, então, a gente precisa pensar em alguma coisa com essa cara. A gente precisa pensar em uma função trigonométrica, tá? E compor ela com a inversa dela, tá? Compor ela com a inversa dela e ver quanto dá. Exemplo. Perdão. Não necessariamente a inversa dela, tá? Vamos tentar fazer uma coisa genérica. Vamos fazer uma função trigonométrica e uma função trigonométrica inversa. E aí a gente vê o que dá. Porque ela composta com a inversa dela é fácil, né? É o próprio arco, né? Então o exemplo que a gente vai tentar fazer aqui vai ser a tangente do arc cossecante de x. Tá? Quanto que dá isso? Bom, isso daí, se isso fosse uma resposta final, a questão é, seria uma resposta aceitável? Talvez. Talvez ela seria uma resposta aceitável. Só que a questão é que eu não consigo entender o que isso está dizendo, né? Ela é uma resposta correta, tá? Só que não é uma resposta muito agradável, né? Da gente tentar entender o que isso está dizendo de alguma forma. Então, para simplificar isso, o que a gente vai, o que a gente faz, né? O que a gente faz é desenhar o triângulo, né? Ilustrando um ângulo e tentar entender o que é a cossecante. Né? No nosso exemplo, né? No nosso exemplo, se a gente fizer, que é esse aqui, a gente faz um ângulo, quer dizer, a gente faz um triângulo. Ele não entendeu que é um triângulo retângulo, tudo bem. Ok, agora sim. Um ângulo. E eu vou chamar o que está dentro de x, tá? Se eu fizer cossecante de θ, cossecante de θ igual a x. O que é a cossecante de θ? A consequência é que... Vou fazer então o contrário. Vou chamar x de cossecante de θ. Isso aqui, então, x é 1 sobre seno de θ. Tá? Isso aqui, portanto, vai ser a nossa hipotenusa sobre o cateto oposto. Tá? Portanto, x vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Posso fazer essa interpretação, chamar de x a hipotenusa e 1 o cateto oposto. Uma vez que a gente tem desenhado esse triângulo, né? Esse triângulo, a gente consegue saber o que é isso aqui, né? Se isso aqui mais isso aqui tem que dar isso aqui, isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado, tem que dar isso aqui ao quadrado, a consequência é que isso aqui tem que ser raiz de x quadrado menos 1, pelo teorema de Pitágoras. A gente sabe quanto agora é o cateto adjacente. E aí, se a gente sabe quanto que é o cateto adjacente, a gente sabe, portanto, quanto que é a tangente, né? A tangente de θ, consequentemente, usando a nossa substituição,
que é o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que dá? Cateto oposto 1, cateto adjacente, raiz de x quadrado menos 1. Isso é a definição da nossa hipotenusa. Então, uma vez que x é a cossecante, né? A cossecante de θ, a gente vai ter, portanto, tá? Que a tangente do arco da cossecante de x, tá? Que é o que a gente tem lá em cima, arco da cossecante de x, tá? Vamos pensar, ó, o arco da cossecante de x. A cossecante de x, a cossecante que dá x, tá? A cossecante que dá x, que é essa aqui, é dada quando o arco vale θ, tá? Pela substituição que eu fiz. Cossecante vale x quando o arco é θ. Então, isso aqui é a tangente de θ. Tá? Então, a tangente de θ, a gente acabou de ver, que é 1 sobre raiz de x quadrado menos 1. E aí a gente resolveu aquela coisa feia, né? Então, a regra sempre que a gente tiver uma resposta desse jeito aqui, é uma resposta correta? É. Mas a gente não consegue entender o que ela está falando. Sem desenhar o triângulo, o retângulo, e tentar entender o que esse triângulo está falando em termos dos seus catetos e hipotenusa. Tá? E aí a gente consegue simplificar e chegar numa coisa palatável, né? Que é tipo a resposta que está embaixo, né? Então, se eu quiser fazer um resumo, eu posso fazer o seguinte resumo. A gente pode fazer uma tabela de substituições trigonométricas e como elas podem ser úteis, tá? Então, o que a gente vai ter? Primeiro, se o integrando eu vou fazer o seguinte, primeiro, para não ficar grande. Primeiro, se o integrando contiver se o integrando contiver raiz de um número ao quadrado menos x quadrado ou raiz de a quadrado mais x quadrado ou raiz de x quadrado menos a quadrado, tá? Se tiver isso, a melhor substituição para cada uma das situações vai ser x ou a cosseno θ. Vou escrever em cima, tá? X igual a cosseno θ ou x igual a seno θ. Na situação de baixo, x igual a tangente θ,
que é a que a gente fez agora. E nessa situação de baixo aqui, a última, x igual a secante de θ. E aí, bom, por quê? Por que essas são as melhores substituições? Porque eu quero conseguir em cima. Se eu substituir a cosseno de θ, eu vou ter a Pitágoras aqui dentro, né? Tem Pitágoras aqui dentro. E pela relação 1 menos cosseno ou 1 menos seno, se eu substituir a cosseno, eu vou ter a seno. Tá horrível, né? Já não tinha espaço ali do jeito que tava. Agora com esse negócio torto, vai ter menos espaço. Então, se eu substituir a cosseno, eu vou ter a seno de θ. Se eu substituir a seno, eu vou ter a cosseno de θ. Tá? Esse aqui, a relação vai ser daquela de 1 mais secante, né? Então, eu vou ter secante. E aqui também é pela relação de 1 mais tangente de θ ao quadrado igual a secante de θ. Então aqui a gente vai ter a tangente. E a gente some com as raízes em todas as situações. Esse é uma forma básica de tentar lembrar das melhores substituições trigonométricas quando a gente tiver essas raízes horríveis. Tá? Bom, eu não vou deixar isso por muito tempo, porque eu vou passar um exercício, mas quem quiser, pausa o vídeo, copia a tabela, ou acho que deu tempo para fazer junto comigo. Né? Então o exercício que eu quero deixar é o seguinte. Usar as substituições trigonométricas para integrar a função f de x igual a x vezes a raiz de x menos x quadrado menos 9. E checar até o resultado, né? Usando tá? Então essa aqui é para usar a substituição trigonométrica para resolver, tá? E checar usando a substituição u igual a x quadrado, tá? É esse o exercício. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.